aí, pessoal, bem-vindos à nossa videoaula sobre conjuntos. Então, pessoal, aqui para vocês terem uma noção melhor sobre conjuntos, nós temos um simples diagrama. Aqui nós temos os números reais, que os números reais eles contêm os números racionais e os números irracionais. Os números racionais são aqueles mais comuns que a gente conhece, são aqueles que podem ser representados na forma A sobre B, ou tipo, na forma de fração. Tal que o A pertence ao conjunto dos números inteiros, que é esse aqui, ó, o conjunto dos números inteiros é os números negativos, menos 1, menos 3, menos 4, 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, tá vendo? Então, o conjunto dos números racionais são aqueles que podem ser representados na forma de fração, do tipo A sobre B, onde A pertence aos números inteiros e B pertence aos números inteiros diferente de zero. Esse asterisco significa que é o conjunto todo dos números inteiros menos o zero, tá bom? Então, aqui, os números racionais, eles contêm os números inteiros e contêm os números naturais. Isso aqui é um N, tá, pessoal? Só não tá dando pra entender bem. Os números naturais são o 0, 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7 e VAS. Os números inteiros como eu já disse, o menos 3 para cá, menos 2, menos 1, 0, 1 e assim sucessivamente. Aqui são os números irracionais. Os números irracionais são os mais diferentes, que não podem ser representados na forma de fração. São aqueles que não dão certinho, tipo raiz de 2, raiz de 3, pi. E aqui nós temos os números reais, que são todos os números irracionais e os racionais juntos, tá bom? Bom, pessoal, iniciando aí a igualdade de conjuntos, quando dois conjuntos são iguais, nós temos que A igual a B. É quando eles possuem os mesmos elementos. Por exemplo, se eu digo que um conjunto A possui os elementos 1, 2 e 3, e um conjunto B possui os elementos 3, 4 e 5, eles não são iguais. Então, eu represento da forma A diferente de B, tá bom? Se o B tivesse os elementos 1, 2 e 3, seria igualzinho a, tá bom? Bom, alguns conjuntos, alguns casos especiais de conjuntos que nós temos. Nós temos o conjunto unitário, que o número de elementos de um conjunto é 1, só tem um elemento. Conjunto vazio, o número de elementos desse conjunto é 0, não tem nenhum elemento, que pode ser representado por um zero, por uma bolinha com corte, ou com essas duas chaves sem nada dentro. E nós temos o conjunto universo, que é representado por U, tá bom?